30º aniversário do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Hoje é o último dia da sequência de palestras, agora no mês de janeiro, em 2018. E no último dia, a casa está recebendo Flávio Catalano. Flávio Catalano é professor, jornalista, dirigente e expositor espírita lá em Ibitinga, não é isso, Flávio? Exatamente, em Ibitinga, no Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade. Flávio, eu queria falar um pouquinho sobre o tema de hoje que você vai falar aqui, sobre a família e o espiritismo, não é isso? Exatamente, o tema é a família à luz da doutrina espírita. A ideia da palestra é situar as pessoas numa realidade não muito boa, muito triste, de que as pessoas estão abandonando a ideia de ter família nesse mundo muito materialista, nesse mundo muito calculista, muito capitalista, e nós estamos perdendo essa agregação familiar. Portanto, a ideia é trazer uma luz a esse problema e mostrar como a doutrina espírita, como o espiritismo vê a família para resgatar a ideia de família, que é muito mais do que uma agregação de um homem que tem um salário, uma mulher que tem um salário, os dois juntos vão ter filhos. Há muitas encarnações, há muitas questões espirituais envolvidas nessa questão, e quando nós temos a consciência espiritual do que é um relacionamento afetivo, do que é a construção de uma família, nós temos muito mais segurança para lidar com as adversidades. O grande problema é que essas adversidades têm feito com que muita gente, por pequenos problemas, abandone relacionamentos que muitas vezes estavam planejados no mundo espiritual. Essa é a minha primeira pergunta. Qual é a visão espírita da família? A família é resgate. A família é um braço do consolo divino através de uma nova oportunidade de resolver problemas do pretérito. Em essência, a família é resgate, a família é oportunidade. É claro que, na grande maioria das vezes, nós não temos esse conhecimento, mas o interessante é que nós vamos adquirindo esse conhecimento ao passo em que a sintonia entre o casal existe. Um vai entendendo o outro, um vai conhecendo o lado mais espiritual do outro e vai tendo um pouco mais de noção disso. É claro que isso não é desvelado por completo, porque é um processo muito complexo, que envolve muitos problemas, mas no fundo a família, à luz da doutrina espírita, é vista como uma oportunidade de resgate, mais do que isso até, é uma necessidade. Então a família seria a nossa melhor escola? A família é a melhor escola. Existe o último capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, é muito interessante, é o que a gente fala na palestra. Depois de André Luiz passar por várias experiências mediúnicas e ensinamentos, o Aulus leva André Luiz numa casa para ajudar uma criança. E o último ensinamento do André Luiz é a ideia de que a família é o melhor e maior berço da mediunidade. Para vocês terem uma ideia, para os nossos espectadores terem uma ideia da importância da família. André Luiz fala, por meio do depoimento que Aulus dá para ele, de que o berço familiar, o pai, a mãe, a concepção do filho principalmente, seja adotado ou não, e é importante a gente entender que não existe acaso, mesmo na adoção não há acaso, é a melhor e mais perfeita manifestação mediúnica de um pai, de uma mãe, de um casal, cuidar de uma criança e levar essa criança a desenvolver os seus dons espirituais e passar por todos os problemas que tem que passar. E como a gente leva a doutrina espírita para dentro de casa? De duas maneiras. O que eu vou dizer é um pouco forte, mas é necessário. É importante entender que os filhos têm que ser levados ao centro espírita pelos pais. Porque nós levamos os filhos para a escola, nós levamos os filhos para o médico e os filhos têm que ser levados, né? Então, se a família é espírita, ela tem a obrigação de apresentar para o filho a doutrina espírita. Lá na frente, quando ele tiver uma personalidade formada e ele escolher um outro caminho, é problema do espírito que escolheu o caminho. Enquanto esse espírito está em formação, é problema dos pais. Então é importante que os pais entendam e, claro, as casas terem a estrutura da evangelização de crianças, de jovens, que as crianças elas
tem de ir no centro espírita junto com os pais. Agora, o outro lado da história é que os pais precisam demonstrar para os filhos de que o centro espírita está fazendo efeito dentro de casa. Isso é um ponto fundamental, né? Então, o centro espírita não pode ser o refúgio de um casamento em conflito. Eu vou ao centro espírita para fugir dos problemas de casa. Porque aí o filho vai ver o centro espírita como um local onde houve a ruptura de um casamento, por exemplo. Então, a ideia do evangelho, Emmanuel fala muito isso, nós precisamos viver o evangelho no dia a dia. E viver o evangelho em casa é viver o espiritismo em casa. Quando você apresenta o espiritismo para o filho, é mostrar para ele, olha, se eu sou um pai bom para você, se eu sou uma mãe boa para você, é o espiritismo que está fazendo isso. Então eu queria que você conhecesse também. Levar, mostrar a alegria da doutrina, das palestras, dos encontros, isso é fundamental. Existe uma palestra do Rossando Klinger, em que ele fala de um estudo muito interessante. Jovens que tiveram contato com drogas, não tiveram a continuidade desse contato depois e antes e durante a consolidação de uma evangelização, da presença de uma espiritualidade, de uma religiosidade. Isso é uma questão notória, né? Alicerçar na criança, até os 7 anos, que ainda há formação espiritual, uma religião, e no caso a doutrina espírita, é fundamental para o futuro. Talvez no começo ela não tenha ainda muita consciência, mas é fundamental para o futuro. O evangelho no lar obriga-se os filhos a fazerem o evangelho no lar? Olha, uma vez uma mãe foi conversar com o Chico e disse o seguinte: tá difícil fazer o evangelho no lar em casa. Toda vez que a gente começa a fazer o evangelho, a criança, o meu menino quer um biscoito, quer uma bolacha. E o Chico respondeu para ela: então a senhora leva o biscoito e a bolacha para o horário da evangelização, do evangelho no lar. O evangelho no lar é necessário. É a maneira como nós blindamos a nossa casa e criamos dentro de casa um diálogo espiritual. E as crianças precisam participar, os filhos precisam participar, isso é muito importante. Mas é claro, o evangelho no lar, ele não se resume num ritual de um dia ou outro, você sentar junto com a família e fazer o evangelho. Eu posso fazer o evangelho na minha casa, fazendo uma oração e limpando a casa, reorganizando os móveis, fazendo uma reforma, juntando a família para um almoço, assistindo um filme, lendo um livro junto, assistindo uma palestra pela televisão ou pela internet. A reunião e o intuito de fazer a casa um templo religioso, um templo espiritual, é também o evangelho no lar. Aqui vai a dica para aquelas pessoas que são espíritas, moram numa casa que não é espírita. Faça o evangelho no lar sozinho e faça para os outros também. O importante é blindar espiritualmente a casa de energias negativas, de problemas, mas é importantíssimo. Ou seja, a família então é o âmbito mais importante onde a gente consegue exercitar a nossa reforma íntima, a nossa reforma encarnados aqui na Terra. Não existe ainda, para a nossa concepção de encarnados, uma estrutura que tenha a melhor eficiência para lidar com os problemas que nós temos que lidar do que com a família. Viver sozinho, independente da família, a família que você puder ter, viver sozinho é como passar num trajeto de um rio, deixar o barco e ir a nado. Quer dizer, não funciona. Bom, então nós vamos acompanhar a palestra do Flávio e com certeza vamos trazer grandes enriquecimentos para que a gente possa colocar em prática na nossa família. Muito obrigado pelo convite da casa. É uma honra estar aqui no aniversário. No aniversário de uma casa que homenageia o apóstolo da mediunidade. Se estamos aqui hoje, se temos a oportunidade de divulgar o espiritismo sem pedir autorização para autoridades nenhumas, como era no passado, é porque Chico Xavier desbravou o espiritismo, desbravou o Brasil com essa possibilidade. Então eu agradeço muito, de coração, a todos vocês. A existência humana pode ser considerada
como o trajeto de uma margem de um rio para outro. Um trajeto de um caminhante, que pode ser feito com um barco. Um caminhante que sai de uma margem e precisa chegar até a outra margem. E ele usa um barco. Mas o mais interessante desse trajeto é que, ao final da passagem de uma margem para outra, para que esse caminhante possa continuar a sua caminhada, ele obrigatoriamente precisa deixar o barco. Essa comparação é fruto de uma parábola feita por Siddhartha Gautama, que nós conhecemos como Buda. Talvez seja a maneira mais simples, mais singela, de identificar a nossa existência humana, de identificar a nossa encarnação. Estamos aqui de passagem e precisamos de um porto seguro para poder passar. E o nosso corpo físico pode ser comparado a esse barco. Vai chegar um momento da nossa vida em que nós vamos precisar deixá-lo. É inexorável, é impossível reverter a situação de que nós precisamos deixar o barco. Se trouxermos esse exemplo para os dias de hoje, eu tenho absoluta certeza que podemos fazer uma comparação com a ideia de família. Porque, ao mesmo tempo em que o nosso corpo ele é muito importante para a nossa encarnação, a família é essencial. Então, nós podemos fazer uma comparação de que esse trajeto que fazemos de um lado a outro da margem do rio, ela pode ser considerada como um trajeto da nossa encarnação e que a família é um barco que nos ajuda a passar por essas águas tormentosas. Porém, e sempre tem um porém, se olharmos com um olhar da modernidade, da vida que nós levamos hoje, a impressão que nós temos é de que as pessoas estão abandonando o barco e preferindo passar por essa margem a nado, deixando de lado a segurança do barco e preferindo nadar de uma margem para outra. Porque eu acredito que todos vocês tenham conhecimento disso, nunca, como hoje, a instituição família esteve tão abalada, esteve tão desestruturada, esteve tão desacreditada. É certo que nós vivemos hoje o mais alto grau do materialismo. Nós somos perfeitos em lidar com a matéria. Nunca na história do planeta tivemos tantos avanços na matéria. O grande problema disso é que nós dominamos tão bem a matéria, mas tão bem, que nós estamos nos esquecendo de que somos mais do que matéria. E o resultado desse esquecimento é que vamos deixando para trás o nosso lado espiritual. O século XXI, esse em que a gente vive, é marcado pelo mais alto grau de individualismo, de egoísmo e de narcisismo. Vocês sabem o que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa que só pensa nela. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que pensa primeiro nela. E uma pessoa individualista pode ser considerada uma pessoa que acredita que só exista ela. Por que nós chegamos nesse ponto? Por que nós chegamos num ponto em que a família é vista como um estorvo? Em que a família, constituir uma família, é visto como sinônimo de pessoas atrasadas. E se a gente pensar de uma maneira mais trágica ainda, infelizmente, a concepção de que a família é algo ultrapassado, trouxe junto um grave problema, mas um grave problema. Nunca como hoje se discutiu tão abertamente e tão facilmente
a possibilidade do aborto ser algo comum em nossa sociedade. Esse mundo materialista em que nós vivemos, esse mundo monetário, esse mundo de compra e venda, esse mundo consumista, tem provocado nas pessoas a ideia de que o aborto é mais uma possibilidade de vida. Se um casal engravida, ele tem a possibilidade de abortar. Porque esse mundo materialista diz para as pessoas que o aborto é um direito da mulher, sem contar para a mulher as consequências espirituais do aborto. E se pensarmos de uma maneira mais espiritualista ainda, a quantidade de espíritos que não conseguem encarnar, que são obstruídos do processo encarnatório, por conta de escolhas de aborto. Nós não estamos falando de situações extremas, situações de estupro, situações de violência. Nós estamos falando de casais que decidem abortar porque a gravidez atrapalha a carreira. No mundo materialista em que nós vivemos, acreditem os senhores, a ideia de casamento é a ideia de prejuízo. Porque aos olhos da matéria, caridade é prejuízo. Se olharmos com um óculos da matéria para tudo que nos cerca, o mundo individualista, o mundo egoísta, é o mundo necessário, é o mundo da sobrevivência. É isso que nos espanta. E o resultado é que vivemos hoje altos índices de depressão, altos índices de ansiedade, altos índices de isolamento social e, infelizmente, nunca se cometeu tanto suicídio como hoje. O que nos resta diante dessa realidade? O que eu trago a vocês é um novo olhar, para que possamos avançar e entender por que chegamos nesse ponto. Porque eu confesso a vocês, de nada adianta criticar, não nos resta mais nada a não ser entender por que estamos assim, entender por que chegamos nesse ponto e reverter essa situação. Portanto, a pergunta que nós precisamos fazer é simples: por que chegamos nesse ponto? No Livro dos Espíritos, há uma questão intrigante. A questão 775. Kardec pergunta aos espíritos: o que pode acontecer com a instituição família se ela deixar de existir? Kardec já sondava que ao final do século XIX, a ânsia pelo consumo, pela busca de melhores condições de vida, tinha feito já um movimento das pessoas abdicarem das famílias, abdicarem dos filhos. E isso intrigava Kardec. A pergunta de Kardec foi bem simples, e eu vou repetir. Em termos simples, o que pode acontecer se a instituição família deixar de existir? A resposta dos espíritos é muito contundente. Eles disseram: se a família, se a instituição família deixar de existir, haverá um recrudescimento do egoísmo. O egoísmo que já existia pode se tornar ainda mais forte. Eu confesso a vocês que quando eu li essa pergunta e li essa resposta, eu imagino que, mais do que uma resposta, ela tem uma função de profecia. Porque no final do século XIX, os espíritos já nos alertavam para algo que nós estamos passando hoje. Portanto, se vivemos uma época de profundo egoísmo, de profundo isolacionismo, de profundo narcisismo e de profunda tristeza, é porque nós abandonamos, nós deixamos de lutar pela instituição família. Nós nos esquecemos
do valor que ela tem. À luz da doutrina espírita, nós precisamos urgentemente resgatar essa instituição. Resgatar no coração e nos corações daqueles que têm família e passam por dificuldades. Resgatar nos corações daqueles que tiveram famílias e foram abandonados. E plantar uma semente no coração daquelas pessoas que ainda não têm família e que hoje veem a família como algo muito distante da realidade. Como começamos isso? A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender, para a doutrina espírita, o que é a família. Para a doutrina espírita, a família é importante. Qual é o valor que ela tem? Ao longo dessa caminhada nossa, eu trago aqui 4 experiências. A experiência de Emmanuel, a experiência de André Luiz, a experiência de Jesus encarnado e a experiência de Francisco Cândido Xavier. Essas 4 experiências vão nos ajudar a entender melhor o papel da família. Porque o mais curioso, o mais interessante é que, e o mais desafiador, é que ao passo em que nós vamos estudando a doutrina espírita e nos aprofundando nela, nós percebemos que a concepção da doutrina espírita, a construção da doutrina pelos espíritos, passa pela construção da família em nossas encarnações. O primeiro passo, me permita voltar aqui, é entender o caminho que todos nós devemos lutar por fazer. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos alerta para o papel da família à luz do mundo espiritual. Para quem não conhece, o livro Pensamento e Vida é um roteiro espiritual para espíritos que ainda não encarnaram e que eles recebem no mundo espiritual aulas, orientações de todos os desafios que eles vão passar. Curiosamente, um dos desafios que os espíritos passam é a formação da família. E Emmanuel traz um capítulo, o capítulo 12, que fala especificamente da família. Emmanuel diz assim: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O que Emmanuel quer dizer? A família é o mecanismo, a ferramenta, o meio para que nós possamos resgatar débitos passados. A família é reparo, a família é oportunidade. Porque aos olhos materiais, aos olhos da matéria, aos olhos do materialismo, nós temos uma visão restrita da nossa realidade. Nós temos apenas um ponto de vista. A visão espiritual completa, possivelmente, não nos é dada por completo. Mas mesmo assim, nós temos uma caminhada, e essa caminhada é de regeneração. Nos é dada a oportunidade da regeneração junto da família, porque quando a gente fala regeneração, quando a gente fala correção, nunca é sozinho. Eu nunca erro sozinho, eu nunca me arrumo sozinho, eu nunca corrijo os meus passos sozinho, porque os meus passos não foram dados errados sozinho.
Portanto, o núcleo familiar, seja ele qual for, tenha o tamanho que for, é sempre uma oportunidade de coletivamente reparar erros anteriores. E por que a gente precisa ter essa percepção espiritual da nossa vida? Porque se a gente ficar tentando descobrir se somos justiçados ou injustiçados à luz da matéria, nós teremos uma visão muito restrita da realidade. A justiça divina, ela é uma justiça completa, uma justiça absoluta. Mas a justiça dos homens não é absoluta. Quando eu olho para a minha família, quando eu olho para os problemas que a minha família enfrenta, quando eu olho para os problemas que eu enfrento dentro da minha família, eu sempre vou olhar com um olhar relativo, com um olhar não completo. A realidade espiritual, ela foge à minha percepção. E é fácil da gente entender. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a nossa realidade ela é relativa. Nós não temos a possibilidade de ter acesso a uma realidade absoluta. Eu vou dar um exemplo simples de como a nossa vida ela é limitada de percepções. O exemplo é felicidade. Por mais que nós tenhamos a possibilidade de buscar felicidade, a ideia de felicidade para nós é sempre uma ideia relativa. Portanto, eu não posso me espelhar no que acontece com a minha vida como se fosse uma realidade absoluta, porque eu não tenho acesso a essa realidade absoluta. Então, o exemplo de felicidade é um exemplo muito importante. É um exemplo duro, mas é importante e fácil de entendermos. Nós temos a possibilidade de dizer que a felicidade é um sentimento igual para todos? Não. E eu vou dar um exemplo disso. Imaginem vocês que nós podemos sair daqui agora e ir num bairro muito pobre. E nesse bairro muito pobre, mas muito pobre mesmo, nós encontramos um jovem. Ele está numa boca de fumo, comprando uma pedra de crack. E aí você para o jovem e pergunta para ele: o que é felicidade para você? Ele vai lhe responder: para mim, felicidade é comprar uma pedra de crack. Nós saímos de lá e nós vamos até uma maternidade. E vamos encontrar uma mãe que está num quarto, esperando as contrações para dar à luz ao filho. E nós fazemos a mesma pergunta para ela: mãe, para a senhora, o que é felicidade? Possivelmente ela vai responder: felicidade, para mim, é ter o meu filho nos meus braços. E nós voltamos lá no bairro pobre, carente, e perguntamos para esse jovem: você não gostaria de trocar essa pedra de crack por um filho? Possivelmente ele ia dizer que não. E nós corríamos até o hospital e diríamos: mãe, a senhora não gostaria de trocar o filho da senhora por uma pedra de crack? Dá para entender como a felicidade é um atributo relativo e que depende do referencial? Então, nós não temos possibilidade de entender a justiça divina porque ela é absoluta. A nossa percepção é relativa. Eu sempre vou olhar para a minha família a partir das minhas necessidades. Eu sempre vou olhar para os problemas familiares que eu tenho a partir da visão que eu tenho dos problemas. Mas eu nunca vou conseguir olhar para os problemas em absoluto, porque em muitos casos eu não tenho acesso a outras realidades. Quando nós olhamos para o nosso pai, quando nós olhamos para a nossa mãe, quando muitas vezes não falamos, mas pensamos: eu não mereço essa família. O olhar que nós temos para indicar que estamos sendo injustiçados é um olhar relativo. Nós não conhecemos a realidade espiritual daquilo que nós achamos que não merecemos. O que Emmanuel diz é que espiritualmente
absolutamente a intrincados, difíceis, complexos sistemas de reparações espirituais entre as pessoas. E que essas reparações espirituais envolvem muitas pessoas, muitas encarnações. Quando eu olho para a minha família, quando eu olho para um membro da minha família, ou quando eu penso, eu não mereço a família que eu tenho, o olhar relativo que eu tenho é só um ponto dentro do mar de realidade espiritual que aquele grupo de pessoas carrega. É por isso que nós precisamos do olhar espiritual para fazer a leitura da nossa vida. Porque, claro, se continuarmos com o olhar material, com o olhar materialista, nós vamos continuar engrossando os índices de pessoas que se separam por conta de pequenos problemas. Por famílias que são desagregadas, por desavenças que poderiam possivelmente ser solucionadas. Porque falta o olhar espiritual, falta o entendimento de que, por mais difícil que seja aquele núcleo familiar, há ali um resgate sendo feito. Se formos mais adiante, André Luiz traz na obra Através do Tempo, psicografia de Emmanuel, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, pelo livro Através do Tempo. Emmanuel completa essa ideia. Lembremo-nos de que ainda ontem acalentávamos antipatias e desafetos, cultivando o ódio e a afeição de serpe no seio. Recordemos que semelhantes laços de treva algemavam-nos o espírito às largas sendas inferiores, impondo-nos reencarnações difíceis e angustiosas. É assim que, reinternados na Terra, quase sempre acolhemos na forma de entes amados velhos inimigos que se origem no santuário doméstico em nossos credores intransigentes. Emmanuel nos alerta de que se nós não temos condições de conhecer a nossa realidade espiritual de hoje, a nossa realidade espiritual do passado, muito menos. A família é o núcleo que recebe, na possibilidade de reestruturação, espíritos que muitas vezes foram inimigos. E por que isso acontece? Porque a justiça divina, sendo absoluta, ela tem um papel fundamental. E o papel da justiça divina é educar. Deus é pedagogo. Nenhum pai educa o seu filho deixando de ser pedagogo. A cada correção que temos de fazer, temos de lembrar que estamos na pedagogia divina, aprendendo. E por que a justiça divina nos coloca uns juntos dos outros para que corrijamos os nossos defeitos? Porque a essência da nossa vida é a manifestação de Deus vivendo em nós. É fácil de entender isso. Vocês se lembram qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? E qual é a resposta que os Espíritos dão? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Olha, se tem uma coisa que eu levo muito a sério no Livro dos Espíritos, é cada palavra, porque ela não está lá à toa. Se tem uma vírgula ali, é porque ela é necessária. Então, durante muito tempo, eu fiquei matutando. Por que na codificação, Kardec deixa claro que os Espíritos respondem que Deus é a causa primária? Por que ele não colocou
que Deus é a causa de todas as coisas? Porque se tem uma causa primária, significa que tem uma causa secundária. Então vamos pensar um pouquinho. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, quem é a causa secundária de todas as coisas? Nós. Nós somos co-criadores. A vida é viver, criar a manifestação divina em nós. Deus se manifesta em nós. Portanto, essa pergunta é fundamental para que possamos entender por que estamos aqui, porque temos a nossa família, e nos acalentar e nos dar consolo. Se nós somos a causa secundária, nós somos coparticipantes. Se nós somos coparticipantes da justiça divina e da ação divina, nós temos uma imensa responsabilidade. E essa imensa responsabilidade pressupõe que quando nós erramos, nós temos de reparar. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês vão ter que ser sinceros em responder. Hoje é aniversário da casa. Sinceridade. Por que quando nós éramos pequenos, nós respeitávamos os nossos pais? Porque eles pagavam as nossas contas. Eu me lembro muito bem de uma frase que minha mãe sempre dizia: enquanto você morar nessa casa e comer dessa comida, quem manda aqui sou eu. Não é assim? Muito bem, vamos pensar. Espiritismo é fé raciocinada, vamos pensar. Se nós respeitávamos os nossos pais, porque eles pagavam as nossas contas, nos protegiam, nós respeitávamos os nossos pais porque nós tínhamos medo deles, medo do que seria a nossa vida sem eles. Durante muitas encarnações, nós respeitamos Deus por medo, porque é mais cômodo você imaginar que tem alguém que resolve os seus problemas, é só você se ajoelhar e rezar. O Espiritismo aparece com essa primeira pergunta para deixar bem claro uma coisa: errou, conserta, quebrou, conserta, fez algo errado, pede desculpas. Se numa encarnação houve um erro, a justiça divina, pedagoga como ela é, nos dá a oportunidade de na próxima corrigir esse erro. É por isso que à luz da justiça absoluta divina, o homicida, ele não vai morrer, ele vai dar a vida, porque matar ele já sabe, o que ele precisa aprender agora é dar a vida. Nesse complexo e intrincado sistema familiar, o homicida que mata por amor, reencarna pai da filha, que vai ajudar a criar e que vai dar a luz, vai dar a vida para reequilibrar. Porque a justiça divina é pedagoga, ela não é vingativa. A ideia de que somos coparticipantes do mundo nos acalenta a alma, porque Deus não é um cobrador de impostos. Nós não precisamos ter medo de Deus, nós não precisamos sofrer pelos problemas que temos, nós não precisamos achar que os problemas que nós temos em nossa casa é resultado de uma maldição que foi jogada em nós. Olhemos com um olhar espiritual para todos os desafios que temos em nossa casa. Todos nós temos desafios. E esses desafios, se conseguirmos olhar com um olhar espiritual, significam oportunidades de reparação. Essa casa chama-se Francisco Cândido Xavier. Vocês conhecem alguém que sofreu tanto fisicamente quanto Chico Xavier? Se ele era o apóstolo do Cristo, em termos de merecimento, era para Chico ter uma vida fantástica, com uma saúde perfeita. Chico tomava inúmeros remédios diários, passava por inúmeros exames, fez cirurgias, mas cada vez que ele tinha um desafio familiar, um desafio pessoal,
ele sabia que era uma oportunidade divina de reparação. Aliás, fica uma dica: se vocês passarem uma semana inteirinha sem resolver nenhum problema, aconselho a vocês, venham correndo à casa espírita. Vocês desencarnaram e não sabem. Porque a essência da vida é resolver problemas. Cada vez que eu tenho diante de mim um problema, eu vejo como uma oportunidade. Essa é a justiça divina. Essa é a ideia espiritual das oportunidades de correção. E é muito importante que, ao passo em que conhecemos a doutrina, possamos deixar de lado uma mala pesada que nos acompanha, uma bagagem pesada chamada culpa, chamada medo. Se existe uma forma dos espíritos obsessores nos atingir, é quando nós abrimos a nossa guarda por culpa e por medo. Nós não precisamos ter medo de nada, porque nós estamos 100% nas mãos de Deus. Nós somos coparticipantes da vida e temos a oportunidade ininterrupta de corrigir essa vida. Basta que tenhamos a força espiritual. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que os centros existem. É por isso que o Espiritismo veio ao mundo na época em que ele veio, para nos dar forças, para recarregar nossas energias, para que consigamos encontrar respostas espirituais à nossa vida. Mas é claro, isso não significa que nós não tenhamos desafios. Uma vez que nós temos a consciência, a noção de que nós temos desafios em família, Emmanuel, na continuação daquele recado que ele dá no livro Pensamento e Vida, lembra que a chave, a ferramenta, o comportamento que devemos ter para passar por esses desafios se resumem em quatro comportamentos. O primeiro é o esforço, o segundo é o trabalho, o terceiro é a paciência e o quarto é a humildade. Didaticamente, nós vamos dividir em dois. Sabe por quê? Porque a gente pode pensar que os desafios familiares podem ser divididos de duas formas. E eu confesso aqui que foi duro para mim aprender isso. Há alguns meses, dando essa mesma palestra em uma outra cidade, eu passei todo o tempo dizendo na palestra que nós deveríamos lutar até o fim para manter a nossa família de pé. Que tínhamos que lutar até o fim para manter a nossa família de pé. E eu achava que eu estava indo no caminho corretíssimo. Terminada a palestra, veio até mim um senhor e disse assim: boa sua palestra, eu queria só fazer uma correção. Pois não, eu fiz tudo o que você falou e eu fui abandonado. Naquele momento, eu não sabia o que falar para ele, porque eu me esqueci que há duas realidades. Eu me recolhi, fui em busca de respostas e agora eu reformulo essa ideia. Quando estamos diante de um desafio, da possibilidade de mantermos a nossa família de pé, de mantermos o nosso relacionamento de pé, cabe-nos o exercício do esforço e do trabalho. Eu vou exemplificar isso. No livro Boa Nova, capítulo 2, Maria, mãe de Jesus, muito angustiada com o futuro do filho, vai até a sinagoga, vai até os líderes religiosos hebraicos e pede ajuda. No coração da mãe, o filho poderia ficar sem fazer nada o dia todo, e ela estava preocupada com isso. A gente precisa entender que Maria, antes de ser mãe de Jesus, era uma mãe que tinha um filho entrando na adolescência, e era um filho estranho, que ficava com o primo João Batista, olhando para as nuvens, conversando sozinho,
E ela disse: eu preciso encaminhar esse menino. Os líderes religiosos atenderam prontamente a reivindicação dela. Ela volta para casa. Quem ela encontra na porta de casa? Jesus, com 12 anos, o governador espiritual do orbe. Ele olha para ela e diz assim: mulher, acaso não tens testemunhado a minha comunhão com Deus? Jesus não repreendeu a mãe. Jesus não disse assim: a senhora não deveria ter feito isso, a senhora me envergonha, a senhora não está proibida de fazer isso. Jamais ele disse isso. Ele se calou e só lembrou a ela de que ele era o enviado de Deus. Mas o mais impressionante é que Jesus, na sequência, responde a ela: pois a partir de hoje irei trabalhar na marcenaria com meu pai. Durante mais de 10 anos, Jesus, em silêncio, trabalha na marcenaria com o pai. O que é que Jesus fez? Ele deu um pause no projeto espiritual para acalentar o coração de uma mãe angustiosa. Muitas vezes, nós temos de pensar na nossa família antes de pensar em nós. Eu me lembro que um dia, ao final de uma palestra, uma senhora me procura e ela diz assim: Flávio, eu preciso de uma ajuda do centro porque o meu casamento está acabando. Eu não sei o que eu faço. Eu venho ao centro espírita, mas o meu casamento está acabando. O meu marido quer me abandonar. E conversando com essa senhora, eu descobri que ela usava o centro espírita para fugir da realidade da casa dela. Ao invés dela levar o centro espírita para a casa dela, ela fugia da casa dela no centro espírita. Se nós não nos esforçamos, se nós não trabalhamos para viver o espiritismo dentro de casa, o espiritismo não está servindo para nada na nossa vida. Porque a nossa casa veio antes do espiritismo. O espiritismo é a ferramenta para melhorar a nossa casa, porque é dentro da nossa casa que nós vamos transformar espiritualmente os nossos corações. Portanto, o esforço e o trabalho é a sensibilidade de dar um passo atrás, de atender a família, de levar um acalento à família. E não exigir que a família mude, porque muita gente acredita que acontece um trabalho de compensação. Eu vou ao centro espírita, eu participo de todas as reuniões espíritas e eu não sei como Deus está agindo na minha casa, mudando a minha casa. Deus não é servente de pedreiro que você contrata, vai trabalhar e ele arruma a sua casa. O esforço é seu. Vocês estão lembrados da primeira pergunta? Nós somos coparticipantes. O Espiritismo nos dá o caminho. Eu volto para a minha casa e transformo a minha casa à luz da doutrina espírita. Depois eu volto para o centro, recarrego as minhas energias, entendo onde eu errei, arrumo as arestas, volto para casa e mudo mais um pouco. Com os filhos o desafio é muito maior. Se nós obrigamos o filho a ir para a escola, se nós obrigamos o filho a tomar banho, por que nós não obrigamos o filho a conhecer a nossa religião, a nossa doutrina? É necessário. Até uma certa idade, as crianças têm a obrigação de conhecer a religião dos pais. É fundamental. Precisamos pensar melhor em como estamos levando a nossa família à luz da doutrina. O esforço e o trabalho é fundamental. Um passo atrás para acalentar os corações. Mas essa não é a única realidade desafiadora quando falamos de família e relacionamentos. Existe uma outra situação, que é a situação daquele senhor que me procurou. Em muitos casos, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance.
E mesmo assim, a família se desfaz, o relacionamento se desfaz. É muito difícil entender isso. E é muito mais desafiador explicar para uma pessoa o que ela tem que fazer quando ela passa por isso. Eu fui buscar ajuda. E eu me lembro de um caso passado por Chico Xavier. Final da década de 30. O depoimento que ele deu e que está nas redes sociais. Final da década de 30, Chico perde o irmão, o José Xavier. José Xavier morre e a mulher viúva fica com 2 filhos. 2 anos depois, a viúva, cunhada de Chico, entra num processo de demência. Ela começa a ficar louca. E rapidamente Chico precisa pedir ajuda para interná-la. Mas não era fácil internar as pessoas no início da década de 40. Chico morava em Pedro Leopoldo e precisava internar a cunhada em Belo Horizonte. Ele leva a cunhada, consegue a ajuda, e se hoje um hospital psiquiátrico é um local que nos impressiona, nós podemos ter uma ideia do que é um hospital psiquiátrico, do que era há 40 anos. Quando Chico volta do hospital, na charrete, ele não se aguenta e em meio às orações ele começa a chorar. Durante o seu desabafo, aparece Emmanuel e diz a ele: por que você está chorando, Chico? Chico responde: eu estou triste pela irmã, pela minha cunhada, de estar deixando ela num manicômio. Eu estou triste porque eu não posso fazer nada para mudar essa realidade. E eu estou triste porque eu queria que ela não ficasse lá. Eu preciso da sua ajuda. Faça alguma coisa para que ela possa voltar para casa. Ela tem 2 filhos e um dos filhos tem problemas de locomoção. Emmanuel responde para Chico: Chico, imagine que a nossa vida é um grande tribunal. Nós podemos sair rasgando processos, nós temos o direito de anular processos. Portanto, Chico, existem momentos em nossa vida que não depende mais das nossas ações. Se a sua cunhada está internada, é porque ela precisa ficar internada. Respeite o momento dela. E Chico continua chorando. E Emmanuel pergunta: por que você continua chorando, Chico? É por conta dos meus sobrinhos. Eu estou desesperado. Quando eu chegar, esses meninos vão sentir falta da mãe. Eles vão começar a chorar. E Emmanuel responde: pois então, Chico, pratique a caridade. Faça as vezes da mãe até que ela possa voltar. Ajude, seja humilde. Tenha paciência com as ações que não podemos mudar. E tenha a humildade de recomeçar. Nós nunca estaremos desassistidos da oportunidade de recomeçar. Não tenham medo de recomeçar. A vida é um eterno recomeço. Se tivermos a vida dilacerada pela destruição de uma família, se tivermos a vida dilacerada pela destruição de um relacionamento, e se você fez tudo o que você pôde e mesmo assim não deu certo, se acalme, se recolha, refaça o coração e busque na doutrina espírita a força para recomeçar. A força e o trabalho, quando estiver em suas mãos, a manutenção da família. Faça absolutamente tudo que esteja em suas mãos, porque a família é um sistema espiritual sagrado. Mas se por algum motivo tudo que você fez não serviu para ajudar o processo que se encaminhava, entenda, há uma justiça divina por trás de todas as ações.
E essa justiça divina, que regulamenta os nossos corações, que regulamenta a nossa vida, também dá a oportunidade do recomeço. É na força do recomeço, no dia após dia, que nós teremos condições de entender tudo o que se passou. Jamais um pai tem condições de explicar para um filho pequeno todos os problemas do mundo. A justiça divina não nos dá de sopetão a resposta para todos os problemas que enfrentamos. Quando recomeçamos, um passo após o outro, quando recomeçamos, buscando forças, o tempo se encarrega de nos mostrar os caminhos que temos de caminhar, os caminhos que temos de corrigir, e vai nos mostrar tudo o que fizemos e tudo que deixamos de fazer. A paciência e a humildade para admitir que nós não estamos sozinhos, que nós não damos conta sozinhos da nossa vida, que existe uma força espiritual regendo a nossa vida. Não busquemos olhar para os problemas que temos na nossa família, no nosso relacionamento, com um olhar material, porque ele vai deixar todos nós completamente loucos, se já não estamos. Usemos a doutrina espírita, usemos os ensinamentos dos Espíritos para que possamos reestruturar a nossa caminhada à luz de um caminho mais coerente, à luz de um caminho mais acalentador, à luz de um caminho que faça sentido para as nossas vidas. Porque não é fuga da realidade dizer que o problema um dia passa, é a própria realidade. Tudo um dia passa. Estejamos fortes, estejamos firmes na nossa caminhada. Por favor, àqueles que ainda têm condições de lutar pela família, não desista dela, por mais difícil que ela seja. E, por favor, àqueles que não têm mais a possibilidade de lutar pela família, não desista da própria vida. Dê uma oportunidade para o tempo, para o espírito, para o espiritismo, lhe dar caminhos novos, porque todos nós temos a oportunidade de recomeçar. O constrangimento que temos diante da ação silenciosa de Deus é quando Ele, dia após dia, mediante o nosso esforço, mediante a nossa paciência, mediante a nossa humildade, mediante o nosso trabalho, conseguimos encontrar os passos que precisamos, conseguimos encontrar o esforço que necessitamos. A todos nós, a todos, àqueles que lutaram, àqueles que abandonaram, há sempre uma chance de recomeçar. Que a luz da doutrina espírita penetre em todos os nossos corações, nos fazendo cada vez mais fortes. Cada vez mais fortes. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Luz, serenidade e harmonia a todos vocês. Muito obrigado. Essa foi a última palestra do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. O centro começou o ano de 2018 comemorando seus 30 anos de fundação. E para essa comemoração, 6 convidados brindaram o público com palestras riquíssimas. Com a palavra, o presidente da casa, Otávio Mandrá. Para nós foi um grande presente estarmos como trabalhador da casa do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier nesses 30 anos de existência. Eu particularmente estou aqui há mais ou menos 11 anos, e para mim foi um presente essa casa. E acompanhando as histórias pelo nosso companheiro Navarro, que está aqui há 30 anos, sobre a trajetória do centro e sobre os acontecimentos que nós acompanhamos aqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia,
na possibilidade, né, e na oportunidade de aprendizado sobre a essência da doutrina. Os 30 anos do Centro Espírita foi um momento que nós cuidamos com muito carinho, nos dedicamos ao máximo para trazer pessoas que nós achamos importantes, não só para o nosso centro, que é muito humilde, que está situado numa região da cidade de São José do Rio Preto, que a gente se envolve um pouco com a possibilidade de trabalharmos a humildade nesses relacionamentos, que é um mundo um pouco diferente do nosso, de onde nós viemos, e que nos dá essa oportunidade, né, de trabalharmos a essência da doutrina. Então, nós procuramos trazer pessoas, né, que às vezes são conhecidas até a nível internacional, né, com o objetivo, né, de entendermos que nós precisamos cada vez mais ampliar esses conhecimentos, mas na essência da doutrina. Porque nós tomamos todo o cuidado possível para trabalharmos a humildade, a simplicidade. Porque a Casa Espírita, com o nome de Francisco Cândido Xavier, eu acho que a gente precisa pensar no Chico Xavier. Então, dentro do meu processo de aprendizado da doutrina, é esse convite, é isso que fica, né, de gratidão a todas as pessoas que estiveram envolvidas, aos trabalhadores do centro que estão aqui toda semana, estudando, trabalhando nas sessões mediúnicas, no trabalho sobre a saúde e a espiritualidade, com o propósito de desenvolvermos mais trabalhos no centro, a evangelização, os passes, né, as palestras, a sopa, tanta coisa que nós estamos fazendo, que ainda é muito pouco, mas nós temos certeza que a união do grupo com o entendimento que precisamos mudar um pouco o modelo, o paradigma relacional humano, trabalharmos o compartilhamento, a cooperação. A gente está se competindo muito. Então eu acredito que o Espiritismo e essa Casa Espírita nos dá essa oportunidade. Então os 30 anos é um grande presente, mas sabendo sempre, como o nosso querido Navarro fala, nos preparando para mais 30 anos e continuarmos sempre e pedir a Deus que na próxima encarnação a gente possa encontrar o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier.